contar até 3, mas você fala assim, com todo o seu fôlego, o tema dessa mensagem de hoje. 1, 2, 3. Há um passo da promessa. Eu queria falar um pouquinho, queria construir com você sobre essa palavra, que eu vou falar um pouco sobre Josué. Mas não tem como a gente falar de Josué sem a gente mencionar todo o legado que Josué herdou do seu antecessor, o seu líder, o seu mentor, Moisés. A gente vai observar que Moisés foi aquele que Deus levantou para ser o resgatador de um povo que estava oprimido no meio do Egito há mais de 400 anos. E Deus agora levanta Moisés para ser usado e tirar aquele povo do meio do Egito, passando por uma travessia difícil, uma travessia que começa primeiro no Mar Vermelho, onde eles vivem uma experiência de ver o mar se abrir diante dos seus olhos. O mesmo mar que se abre diante do povo de Deus é o mesmo mar que se fecha diante dos inimigos. E nós vamos ver que o tempo que o povo passou no deserto foi um tempo desafiador. Um tempo onde eles foram provados, onde eles muitas vezes murmuraram, reclamaram, ao ponto de a maioria deles, na verdade, daqueles milhares que saíram do Egito, apenas 2 gerações, a partir somente 2 líderes, 2 homens e a sua sucessão conseguiram agora, de fato, iriam herdar Canaã, a terra prometida, que foram Josué e Calebe. Os demais todos voltam para o deserto e morrem no deserto. E a gente vai observar que o cenário que Josué agora assume a liderança foi um cenário muito desafiador. Foi um cenário difícil, porque Josué, ele estava vivendo, quem sabe, ainda observando que o seu líder havia morrido, Moisés já tinha morrido, e aí o próprio Senhor, a gente vai observar lá no capítulo 1 ainda, versículo 2, nos parece que Josué estava vivendo um tempo de luto, um tempo onde ele estava prostrado, quem sabe, porque quando o Senhor aparece para Josué e vai falar com Josué, ele fala: Moisés, o meu servo, morreu. Parece que Deus precisava lembrar para Josué que o cenário em que Josué estava vivendo era: Josué, o meu servo Moisés, a quem você esteve durante todo esse tempo sendo um dos braços direitos dele, você esteve com ele guerreando contra os amalequitas enquanto ele estava lá pelejando para que eu viesse com vitória, enquanto Arão e Ur seguravam as mãos dele. Era você, Josué, que estava lá batalhando contra os amalequitas. Eu sei, Josué, que você estava lá no pé do monte, enquanto eu me manifestava para Moisés naqueles dias em que eu passava para ele as tábuas da lei, você estava lá aguardando os 40 dias ao Monte Sinai. Eu sei, Josué, que você tinha uma relação de amizade, afinidade, e quem sabe Moisés representou para você como representou para o meu povo. Mas Moisés, o meu servo, morreu. Ou seja, Deus estava falando para Josué em outras palavras: você está reiniciando um ciclo, eu estou iniciando um ciclo com você. E nós precisamos muitas vezes entender que alguns ciclos em nossas vidas vão apresentar para nós perdas, portas fechadas e até luto. Não tem problema algum a gente estar chorando, não tem problema algum a gente sofrer por um tempo, mas o problema é quando o propósito que Deus tem para fazer através da sua vida está estagnado simplesmente porque você está olhando para a sua dor. Simplesmente quando o propósito de Deus começa a ser retardado porque nós ainda estamos olhando para a nossa dor e para o passado. Então Deus chega para Josué e fala: Moisés, o meu servo, morreu. Agora levante-se. Agora é hora de você reagir, Josué. É hora de você olhar agora que eu tenho que contar com a tua vida. Eu quero contar com a sua vida. E eu não posso contar com alguém que está prostrado chorando. Eu preciso que você se levante. Pegue um povo que está, quem sabe, com a moral lá embaixo, porque eles viram os seus amigos morrerem no deserto. Eles viram, sim, aqueles amigos que saíram com ele do Egito e não herdaram a terra prometida. Mas eu preciso agora derramar sobre você uma nova missão. E para a missão que eu tenho, eu preciso que você entenda: aquilo que já passou, o ciclo que já fechou, precisa ser fechado, para que o novo que eu tenho estabelecido para a tua vida, e a partir da tua vida agora, seja uma novidade, seja um tempo de conquista. Josué, Moisés, o meu servo, morreu. É hora de você se levantar.
E agora Deus fala para Josué: atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. E aí agora vem a coisa mais linda que Deus poderia agora respaldar o ministério de Josué. Agora vem a afirmação de algo que não seria pela força de Josué, não seria pela sua capacidade, mas Deus vai falar agora: assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo também. Eu jamais te abandonarei, eu jamais te desampararei. Uau! Se Deus chega para mim e diz assim: olha, Fabiana, assim como eu estive com alguém que você admirou, que você bebeu da água dessa pessoa, mas essa pessoa foi alguém que falava comigo face a face, como um amigo, como Moisés falava, e Deus dissesse: assim como eu estive com essa pessoa, eu estarei garantindo presença para você também. Você precisa agora entender o seguinte: se Deus esteve com Moisés, Ele está dizendo que não vai me desamparar, eu vou seguir uma promessa. Porque às vezes nós vamos olhar para trás e vamos dizer: nós não temos capacidade, nós não estamos no melhor momento da nossa vida. É verdade. Mas o Senhor está dizendo: eu estou garantindo. Porque Moisés morreu, mas a promessa que eu tenho para o meu povo não morreu. A aliança de Deus, ela não está condicionada, meu irmão, nem ao teu estado de humor, nem ao teu estado emocional, nem tão pouco para as pessoas que um dia, quem sabe, abortaram a promessa. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele tem um propósito e Ele vai cumprir, queira você ou não. Agora você pode fazer parte desse tempo de cumprimento. O pastor falou aqui sobre esse tempo onde nós estamos avançando, rompendo. E nós podemos fazer parte de dois níveis de pessoas. Ou os telespectadores, os espectadores que vão olhar a igreja, botar a mão na massa e vão observar e vão dizer: que legal, está ficando bonito, vai acompanhar. Mas acompanhar como alguém passivo. Mas você pode ser a pessoa que vai arregaçar a manga e vai dizer: eu vou fazer parte dessa história, vai ter algo meu nessa história, porque nós vamos passar, mas o legado que o Senhor está nos permitindo deixar nessa cidade, deixar nessas famílias, vai permanecer, meu irmão. E aí quando Deus fala isso para Josué: levante-se, Josué, eu preciso cumprir aquilo que eu prometi. Eu preciso que o meu povo chegue a Canaã, a terra da promessa. E agora nós vamos entender que momento foi esse que Deus levantou e sacolejou Josué. Foi quando eles estavam nas campinas de Moabe. E agora Deus dá uma instrução para Josué, que foi o que nós acabamos de ler. Deus começa a falar para Josué que chegou a hora. Chegou a hora agora deles irem rumo a Canaã. Mas havia na frente deles também, assim como havia na frente dos antigos israelitas que haviam saído há 40 anos atrás, havia agora na frente deles um rio chamado de Rio Jordão. E aí Deus vai agora falar para Josué: e eu preciso agora que vocês vão atravessar o Rio Jordão, mas eu preciso que antes de eu cumprir a minha promessa, antes de eu estabelecer tudo aquilo que eu decidi estabelecer para vocês ouçam que vão ter instruções, e instruções importantíssimas. E uma das instruções mais importantes que Deus falou para Josué, que está lá no versículo 5, diz: Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus vai falar assim: Josué, eu preciso que você oriente o povo agora. E eu comecei a pedir a Deus: o que eu santificasse nesse momento? Deus estava querendo falar. Por quê? Aquele povo já estava há tanto tempo junto. Mas o que iria mudar? A travessia de um rio e a necessidade desse povo se santificar. E Deus começou a falar para mim, porque às vezes nós queremos herdar promessas, nós queremos ir para alguns níveis, mas nós não estamos resolvendo as pendências que estão lá atrás. Muitas vezes nós queremos levar tudo que ficou lá na campina de Moabe como bagagem para Canaã. E Deus vai falar: terra de promessa não cabe falta de perdão. Terra de promessa não cabe ferida aberta por conta de alguma coisa que você deixou mal resolvida. Terra de promessa é lugar onde você precisa estar com todas as suas pendências resolvidas. Terra de promessa não cabe você chegar no lugar que é o lugar onde Deus estabeleceu para que a gente viva, para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele prometeu, mas a gente ainda está olhando para trás.
Moisés, o meu servo, morreu. Ou seja, muda agora a chave, muda o ciclo. Porque para que vocês tenham agora uma unção de conquista, para que eu possa agora estabelecer para vocês algo novo, é necessário que vocês deixem lá atrás, na outra margem do rio, aquilo que não vai servir para a novidade de vida que eu estou estabelecendo para você. Santificai-vos é quem sabe. Quando Josué começou a orientar o povo e disse: olha, o Senhor me deu uma instrução, e a instrução foi: se santifiquem, porque amanhã Ele está garantido que vai fazer maravilhas no meio de vós. Eu fico imaginando que quando o povo começou a perguntar a Josué, e falou: Josué, o que a gente pode fazer? O que significa santificar-se? E eu quero te dizer uma coisa: biblicamente, santificar é lavar as vestes. Lavar as vestes de tudo aquilo que possa impedir a gente ver a presença de Deus, possa impedir a gente viver a santidade que Deus espera que nós vivamos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Lavar as vestes, quem sabe, da imoralidade sexual, da impureza. Nós precisamos lavar as vestes da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria. Nós precisamos lavar a veste do ódio, da discórdia. Nós precisamos lavar as vestes para que não tenhamos mais ciúmes, nem venhamos a nos irar, nem sermos egoístas. Nós precisamos lavar as vestes da dissensão, da facção, da inveja. Nós precisamos lavar as vestes da embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades. Deus estava dizendo: eu preciso que vocês, para herdar a minha promessa, vocês precisam se posicionar. Porque antes de cumprimento de promessa, tem um princípio para ser estabelecido. Hoje, você cumpre o princípio. Amanhã, você recebe a promessa. O dia de se santificar é hoje. O dia de deixar as coisas velhas é hoje. O dia de resolver as pendências é hoje. O dia de pedir perdão é hoje. O dia de perdoar é hoje. Amanhã é o dia de o Senhor liberar maravilhas no meio de vós. Agora, muitas vezes nós queremos que Deus primeiro libere as maravilhas. Nós queremos primeiro herdar Canaã antes de passar pela travessia do pedido de perdão. Nós queremos muitas vezes herdar Canaã, mas nós não queremos molhar os nossos pés com a humilhação, com a forma como a gente precisa olhar para o outro e dizer: eu pequei contra você, meu irmão. Eu tenho emprestado os meus ouvidos e os meus lábios para falar de você coisas que nem são verdadeiras. Me perdoe. Por que vocês decidiram me pedir perdão hoje? Porque eu estou rumo a Canaã e eu preciso lavar os meus pés de tudo aquilo que tem impedido eu passar por Canaã. Jordão é o lugar onde eu vou deixar tudo que não vai agradar ao Senhor. Jordão é o lugar onde você precisa deixar derramar no Jordão tudo aquilo que não vai servir para Canaã, meu irmão. Canaã é lugar de promessa. Canaã é lugar onde o Senhor deseja estabelecer tudo aquilo que Ele prometeu. Mas não inventa de levar com você tudo que não vai servir para você em Canaã. Agora olha a outra instrução que o Senhor vai dar para Josué. Ele vai dizer: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregadas pelos sacerdotes levitas, vocês igualmente sairão das suas posições e seguirão. Uau! É Deus falando assim: só ouse se mover quando eu te direcionar. Porque a arca da aliança, ela representava o quê? A presença de Deus. E Deus estava falando assim: eles só vão poder dar um passo quando a minha presença direcionar, quando a minha presença se mover. Não ousem mover-se antes da minha arca se mover. Ou seja, antes de você fazer qualquer coisa que você está querendo fazer, primeiro, deixa Deus mover você. Deixa Deus mover a direção que Ele está dando para você. A gente às vezes quer primeiro fazer e depois a gente pede para Deus atestar. Assina aqui, Senhor. E Deus está falando: só ouse se mover quando eu lhe autorizar você se mover. Porque o caminho que vocês estão para herdar, vocês não conhecem ainda, Ele está dizendo. Vocês ainda não passaram por esse caminho, o Senhor está falando. Então como é que vocês querem ir para um lugar que vocês não sabem o que está esperando vocês? Como é que vocês querem passar por um caminho que vocês nunca passaram e estão assumindo a responsabilidade sozinhos? O que Deus estava falando é: esse caminho vocês não conhecem. E o que vai garantir, Senhor, que nós não vamos perecer quando chegar lá?
a minha presença que já vai estar lá esperando você. Quando o Senhor fala para Josué, e eu imagino que Josué estava com medo, licitamente ele estava com medo, mas nós vamos ver no capítulo 1, Deus vai falar 3 vezes para Josué: não tenha medo, esforça-te, se anima, homem, como a gente fala aqui. Por que Deus fez questão de saculejar Josué? Porque ele estava com medo. Mas a gente vai ver lá em Josué 1:9, quando o Senhor vai falar para Josué: não tenha medo, não já te ordenei. No final o Senhor vai falar: não te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo. Por quê? Josué, se até agora você não conseguiu deixar de ter medo pelo desafio que está diante de você, se até agora tudo aquilo que está sendo apresentado para você tem te mexido ao ponto de você achar que não vai dar certo, eu vou te fazer uma proposta. Tu não tem medo, e eu garanto a minha presença para onde você for. É suficiente para você não ter medo? É suficiente para você agora dar um passo, Josué? O que Deus estava dizendo: não tenha medo, não te apavores, porque eu, o Senhor, teu Deus, irei com você para onde você for. A garantia da minha presença é segurança. A garantia da minha presença é segurança, Josué. O pastor falou agora sobre o desafio que nós... É grande o desafio. Mas eu escutei na minha célula essa semana uma pessoa falando: e quem disse que promessa cabe em orçamento? Promessa nunca vai caber em orçamento, porque promessa é algo que, humanamente falando, você não teria como realizar. Mas como é promessa, tem alguém que vai revalidar a promessa. É o dono da palavra. Então ele não vai depender do teu orçamento, nem do meu orçamento, meu irmão. Quanto mais a promessa se distanciar da tua possibilidade humana, eu quero te dizer, maior probabilidade de ser uma promessa. Porque ela não depende de recurso humano, ela não depende da minha relevância, ela depende de uma palavra. E com uma palavra, garantia de presença, eu vou chegar em Canaã. E aí o Senhor fala: Josué, orienta para esse povo que eles vão passar pelo Rio Jordão. Eles estão a um passo já da promessa. Os outros não, os outros murmuraram, os outros não herdaram a promessa, mas eles já estão a um passo da promessa. Então, para quem está já a um passo de tocar em Canaã, precisa resolver tudo aquilo que está como pendência. E eu volto a dizer essa frase: o dia de viver as maravilhas é amanhã, mas o dia de cumprir os princípios é hoje. O louvor pode subir, por gentileza. E aí, quando o Senhor foi dando essa orientação, a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer, que aquele povo, então, eles passaram, é como se Deus dissesse assim: vocês têm 24 horas para resolver tudo aquilo que eu preciso que vocês resolvam. Vocês têm 24 horas para limpar as vestes de vocês. Vocês têm 24 horas para se reconciliar com o seu irmão. Você tem 24 horas para resolver tudo aquilo que você ainda está postergando. A gente tem a sensação, quando o final do ano está chegando, de fazer promessas, né? A gente começa a falar assim: não, 2025, eu vou fazer uma dieta, eu vou me exercitar. Eu quero já dizer que a maior parte daquilo que você prometeu, você não vai conseguir cumprir, se você fizer as mesmas coisas que você fez no ano de 2024. Não espere ter resultados diferentes se você fizer a mesma coisa todos os dias. Esses dias eu estou vivendo um desafio, e tem sido assim, de rasgar da minha carne, que é o desafio de acordar muito cedo. Eu estou entregando ao Senhor as 3 primeiras horas do meu dia. Eu geralmente levantava 8 horas da manhã. E hoje eu estou colocando o celular para despertar todos os dias 5 da manhã. Para entregar as primeiras horas do meu dia ao Senhor. Mas eu quero te falar uma coisa. A gente está num grupo que está fazendo esse desafio juntas. E eu quero falar uma coisa. Quando o telefone toca de 5 horas da manhã, quando eu olho para o grupo, eu digo: meu Deus, por elas eu não vou não. Só vou tocar por causa de tu, Jesus. Porque se fosse por ter me comprometido com as mulheres, eu não iria acordar. Eu não iria me levantar. Porque a minha carne diz assim: você merece dormir mais um pouco. Deixa para orar depois. Deixa para se santificar depois. E o Senhor está dizendo: você precisa entregar para mim aquilo que você diz que é meu. O santificar-se para mim, por exemplo, não é mais o fato de deixar de comer alguma coisa, porque eu já tenho a prática do jejum.
mas eu estou jejuando as minhas horas agora. E aí, como tem sido dilacerante, porque é o que o Senhor tem pedido a mim. O que darei ao Senhor? Aquilo que não me custe nada. A gente precisa ir para esse nível, meu irmão. Quando Deus falou, você quer promessa? Todos nós queremos. Todos nós queremos Canaã, tocar em Canaã. A gente vai ver Abraão, preguei sobre ele a semana passada. Abraão era um homem já idoso, com uma mulher idosa, estéril. Já não havia mais prazer sexual entre eles. A Bíblia vai falar isso. Era um cenário de impossibilidade. E quando a gente observa a vida de Abraão, vida de renúncias, vida de fé, ele foi o pai da fé, né? A gente vai olhar um determinado momento que Deus faz uma proposta, no mínimo, dilacerante para Abraão. Parecia que estava tudo caminhando. Eu até acredito que Abraão já deveria estar agora conformado, porque o filho da promessa não havia chegado. Ele já tinha dado o seu jeitinho. Havia consequências com o seu jeitinho. Eu imagino quando Abraão coloca Ismael, Agar na situação e Ismael nasce. Quem sabe ele pensa, acho que esse negócio não vai acontecer. Mas aí finalmente Isaac nasce, o filho da promessa. Sara vai dizer que todos vão sorrir com eles, diante daquilo tudo que parecia impossível. Isaac já estava nas mãos. Isaac era a promessa agora nas mãos de Abraão e de Sara. Parecia que tudo estava bem. Mas agora, um determinado dia, Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero subir você de nível. Eu quero que você vá para um lugar maior de intimidade comigo. Abraão, eu já tenho falado com você, eu levei em consideração quando você intermediou para eu não destruir Sodoma e Gomorra no meu primeiro momento. Eu até respeitei a sua intercessão, eu até tentei negociar com você. Mas Abraão, para a promessa que é grandiosa que eu tenho para você, o nível de sacrifício vai ter que ser proporcional. O nível da promessa vai demandar níveis maiores de sacrifício. Eu gostaria de não dizer isso. Mas é bíblico, todos os homens e mulheres nos quais Deus contou, eles precisaram sacrificar, renunciar, abrir mão. O próprio Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho ainda é negação, ainda é perda, ainda é dor. Mas eu quero te dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, as aflições momentâneas e passageiras desse tempo não se podem comparar ao peso da glória que está em Jesus Cristo. A minha casa não é aqui, o meu lar não é esse. E aí o Senhor fala para Abraão, Abraão, sabe Isaac, teu filho, a quem amas. O Senhor faz muita questão de dar duas características para que Abraão não tivesse nenhum tipo de suspeita e dúvida de quem Deus estava pedindo. Primeiro foi, sabe o teu filho, Isaac, não é Ismael, é Isaac, a quem tu amas? Pois é, eu quero Isaac para mim. Para aquilo que eu tenho para você, Abraão, que é grande. A promessa que eu tenho e o que eu desejo contar com a tua vida é grande. O nível de sacrifício vai ter que ser proporcional, Abraão. Eu preciso saber se aquele aqui eu estou inaugurando uma nação que vai ser dita como minha, se aquele que eu estou colocando na mão dele, uma numerosa nação, um grande povo, está habilitado ao ponto de me amar mais do que as bênçãos que eu tenho dado para ele. Porque nós temos uma tendência a amar mais as bênçãos do que o Senhor das bênçãos. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E aí quando o Senhor pede Isaac, nós não vamos ver aquele Abraão que argumentou tanto com Deus para não destruir Sodoma e Gomorra, porque haviam para ele alguns justos que valiam a pena o Senhor não desistir, não acabar com as cidades. Nós não vamos ver Abraão pedindo para Deus, vamos dar um jeito, Senhor. Não tem outra forma de eu provar que te amo. Não tem outra forma de eu estabelecer com o Senhor uma aliança que me doa menos, Senhor. Não, Abraão. Para
para o tipo de promessa que eu estou determinando para você, primeiro vem um princípio. Me honra, me ama acima de tudo, e depois a gente conversa. Aí a Bíblia vai dizer que no outro dia Abraão pega o seu filho Isaque, a quem ele amava. Faz um caminho agora de 3 dias. Tinha tempo demais, meus irmãos, para Abraão desistir. Tinha tempo demais para Abraão abrir a parada. Eram 3 dias de caminhada rumo a entregar o único filho a quem ele amava. Até que está agora perto do Monte Moriá. Os seus servos ali. E Abraão fala para os servos: fiquem aqui. Eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Um dia essa frase voltaremos, ela me deu um nó, porque ele falou no plural. Nós iremos, subiremos, adoraremos e voltaremos. Como é que Abraão fala, eu e o menino vamos voltar? E aí a Bíblia diz que quando ele sobe, pronto para imolar o seu único filho, Isaque. Isaque sabia o que era sacrificar, porque o ato de sacrifício, Abraão já tinha erguido outros altares para Deus. Eu imagino que ele explicava para o seu filho o que era imolar. Era primeiro dar uma pancada na jugular do animal. Agora leia-se Isaque, seu único filho. Cortar agora a veia que dá acesso a toda a sua cadeia de sanguínea. E deixar o animal, leia-se o filho, sangrar até morrer. E depois do menino sangrar até morrer, ele iria vir com um cutelo, iria cortar agora, abrindo o organismo do menino, a barriga do menino e tirando as entranhas, para oferecer sacrifício a Deus. Abraão sabia o que Deus estava pedindo. Mas Abraão foi até as vias, as últimas consequências, por amor a Deus. Quando finalmente ele já está pronto, mesmo diante da pergunta do menino: pai, aonde está o cordeiro? Eu sei que para um sacrifício existe um cordeiro. Abraão responde como pela fé, eu creio. Deus vai providenciar o cordeiro. Porque eu sei o seguinte, e um dia o Senhor falou comigo: por que, Senhor? Abraão falou, voltaremos. Ele tinha certeza que Isaque ia voltar? Não. Abraão não tinha certeza até o último momento que ia voltar com Isaque vivo. Mas o Senhor ministrou ao meu coração: filha, porque quando alguém vai para um sacrifício comigo, não vai voltar sozinho. Volta nem que seja com a minha presença. Volta comigo. Voltaremos, aí eu vou estar com ele. Eu vou estar com ela mesmo chorando pelo sacrifício. E aí quando ele já está pronto para imolar o seu filho, pronto. A Bíblia vai dizer que o Senhor brada do alto uma voz lá de cima: Abraão, não faças isso com o teu filho. Deus já aceitou o teu sacrifício. Você já provou que ama a Ele. Mas sabe o que acontece? Quando Abraão olha para o lado, Deus tinha providenciado um cordeiro. Quem disse que Deus fica devendo algo para nós? Ele já tinha providenciado o cordeiro que estava no meio dos arbustos. Agora, finalmente, Abraão vai sacrificar um cordeiro e volta, junto do seu filho Isaque. E agora o Senhor enfatiza a palavra que ele tinha falado para Abraão. Lá em Gênesis 22:17, ele fala assim: esteja convicto de que eu, o Senhor, te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia do mar. E agora, vem uma promessa que alcança a mim e a você. Dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. A obediência ainda é o melhor caminho para herdar promessas. A obediência ainda é o melhor lugar de santificação. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Josué agora finalmente faz a travessia do Jordão. E do outro lado estavam as terras onde eles chegariam em Canaã. E o Senhor, como quem fecha uma carta,
como quem escreve um final de uma carta, ou final de um livro, ou o final de uma história, fala assim para Josué: de todas as promessas que Deus fez à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu, meu irmão. Tudo que Deus tinha para fazer para os israelitas, Ele fez. Eu quero te dizer uma coisa: se você faz a travessia da santificação, se você faz a travessia deixando do outro lado as campinas de Moabe, tudo aquilo que Deus está direcionando a você para deixar, abandonar, resolver, o Senhor está dizendo: faça a travessia do Jordão, porque do outro lado, você faz a sua parte aqui, e do outro lado, eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. Amém? Então, se nós estamos a um passo da promessa, nós estamos vivendo o dia de hoje. O dia de hoje é: cumpra os princípios, porque existem maravilhas de Deus já estabelecidas para a nossa vida. E maravilhas de Deus, para finalizar, eu quero te dizer: o que são, pastor, maravilhas de Deus? Talvez maravilhas de Deus para a tua vida, meu irmão, seja um casamento restaurado. Isso é uma maravilha de Deus. Talvez a maravilha de Deus para a sua vida seja a cura de uma doença que o médico falou como diagnóstico, que não tinha cura. E a maravilha de Deus é uma resposta, um diagnóstico que contrariou a medicina. Isso é uma maravilha de Deus. As maravilhas de Deus é a tua conta paga, a tua casa com os teus filhos saudáveis, é não faltar comida na tua casa. Isso é uma maravilha de Deus. Quem sabe a maravilha de Deus é tudo aquilo que você um dia lutou tanto para conseguir, o Senhor abriu a porta, está te honrando. Isso é maravilha de Deus. Agora, para que as maravilhas de Deus se realizem amanhã, hoje é dia de cumprir princípios. Santificai-vos, porque eu, Senhor, farei maravilhas no meio de vós amanhã. Deus te abençoe. Vamos aplaudir a Senhor. Fica de pé. Nós vamos adorar a Deus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha